Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esta aula, damos início a mais um bloco do livro do Levítico, que vai do capítulo 11 ao capítulo 16. Este bloco vai tratar da pureza ritual e daquilo que um membro do povo de Deus deveria fazer caso por algum motivo se tornasse impuro. Temos que ter presente que era a competência exclusiva dos sacerdotes da época distinguir entre o puro e o impuro. Ao distinguir o puro do impuro, os sacerdotes como que imitavam aquilo que Deus fez no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando depois de criar todas as coisas, distinguiu umas das outras e ordenou-as. Assim, a distinção entre puro e impuro tem um caráter eminentemente religioso, porque, ao fazer essa distinção, os sacerdotes da época como que dividiam o mundo entre sagrado e profano. O capítulo 11 vai falar desta distinção nos que diz respeito aos alimentos que os membros do povo de Deus deveriam ou não deveriam tomar. Assim, os animais que serviam como alimento são divididos entre comestíveis e não comestíveis. Nós vamos ver a prescrição deste capítulo 11 ser levada à radicalidade no segundo livro de Macabeus, capítulos 6 e 7, quando Eleazar e seus irmãos preferem o martírio a descumprir aquilo que vem prescrito aqui no capítulo 11 do livro de Levítico. Aqueles irmãos preferiram a morte a descumprir essas prescrições. Por que preferiram a morte? Porque interpretaram o que vem aqui escrito como motivo de fidelidade a Deus ou de apostasia. Jesus, de seu lado, interpreta de uma maneira nova essas prescrições. Quando, por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 11, ele diz assim: não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas sim aquilo que sai pela sua boca. E São Marcos, no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 19, ainda vai acrescentar: com isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Todo o capítulo 11 vai falar destas prescrições alimentares, das prescrições alimentares relativas aos animais, relativas aos répteis e até mesmo relativas aos insetos. Tomando como exemplo os insetos, temos o seguinte no versículo 20: todo inseto que anda com 4 patas, considerai impuro. Desses insetos de 4 patas, podeis comer unicamente os que têm as patas traseiras mais longas que as dianteiras, para saltar com elas sobre o solo. No que nos faz pensar essa descrição? Nos grilos, nos gafanhotos, como o próprio versículo 22 esclarece, trata-se também de gafanhotos. Temos que lembrar que, por exemplo, São João Batista tinha sua base dietética de gafanhoto e mel silvestre. Assim, ele vivia com radicalidade e austeridade a sua vocação de precursor, preparando a vinda do Salvador e preparando-se para a vinda deste Salvador. Seguindo mais adiante, no versículo 24, temos o seguinte: quem tocar seu cadáver, isto é, quem tiver contato com um destes animais, répteis ou insetos considerados impuros, já mortos, torna-se impuro também. Aqui nós vemos algo novo. Não apenas consumir um animal, um réptil ou um inseto considerado impuro tornava impura a pessoa, mas o simples contato com um animal, um réptil ou um inseto considerado impuro tornaria aquela pessoa impura também. E o contato com estes já mortos. Daí continua dizendo assim: e aquele que transportar seu cadáver lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Então,
acontece a impureza como que por contágio, mas essa impureza tem como que um prazo determinado. Ela termina com o entardecer, onde aquela pessoa que se tornou impura tomaria banho, lavaria suas roupas e poderia voltar a participar do culto, da Santa Assembleia. Seria considerada pura novamente. Então, ao entardecer, a sua impureza teria fim, tratando-se de questões alimentícias. No versículo 33, nós temos o seguinte: todo vaso de argila no qual cair um desses animais, vós os quebrareis. Então, todos os vasos de argila, supõe-se que esses vasos estivessem com água para preparar o alimento daquele dia. Então, se ali caísse alguns dos animais, répteis ou insetos considerados impuros, não apenas aquela água teria se tornado impura, o que há no recipiente teria se tornado impuro, mas o próprio recipiente, e ele deveria ser completamente destruído. Nós vamos encontrar a razão de todas essas prescrições alimentares ali no versículo 44, que diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos torneis impuros com esses répteis que se arrastam pelo solo. Sede santos, porque eu sou santo. A prescrição, então, ou as prescrições alimentícias aqui contidas, visam a purificação, a santificação deste povo. Logo, o primeiro motivo para se observar tais prescrições é a santidade de Deus e do povo que Ele escolheu para si como sua propriedade. Do que se entende que a impureza adquirida por contato ou consumo desses alimentos era como que um atentado contra a santidade de Deus e contra a santidade a qual Deus chamava o seu povo. Tendo dito isso, nós vamos meditar agora sobre o capítulo 12. O capítulo 12 vai falar de quando uma mulher dá à luz o seu filho. Dar à luz, então, também recebe ordenações sagradas, porque ao ter contato com seu próprio sangue, dando à luz um filho, a mulher era considerada impura. Sua impureza também era temporal, mas diferente daquilo que acontece nas prescrições alimentícias, ela duraria mais dias. E haveria diferença, como veremos, em se tratando do parto de um menino ou do parto de uma menina. A duração seria diferente e ela não poderia participar do culto enquanto estivesse sendo considerada impura. Há que se pensar no seguinte: ao gerar uma vida para este mundo, aquela mulher como que se tornava, e de fato o era, co-criadora com Deus. Então algo sagrado acontecia, mas mesmo assim o autor sagrado considera aquela mulher impura por ter tido contato com o seu próprio sangue. Assim nós vamos ter em mente que o sangue contém ao mesmo tempo algo de magnífico e de terrível. Magnífico porque por este meio aquela mulher trazia uma vida nova a este mundo, e terrível porque ela se tornava impura e assim não podia mais participar dos atos religiosos até cumprir o seu tempo de impureza e passar por um rito de purificação. Diz assim o capítulo 12: o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, quando uma mulher conceber e der à luz um filho, ficará impura durante 7 dias, como na impureza por menstruação. No 8º dia circuncidarão o filho, e ela passará 33 dias purificando o seu sangue. Não tocará coisa santa, nem entrará no templo, até terminar os dias de sua purificação.
circuncidarão o filho. Então, como se vê, trata-se aqui de ter dado à luz a um menino. Originariamente, o rito de circuncidar era restrito à puberdade, ou em alguns outros povos servia também como um rito pré-matrimonial, preparando aquele jovem para o seu matrimônio. Mas, como nós já vimos em outros momentos, para o povo de Deus alcançou um sentido novo, o sentido de pertença a Deus, porque desde Abraão o rito da circuncisão alcançou este novo sentido. Assim, um membro do povo de Deus trazia na sua própria carne a marca da pertença a Deus por meio da circuncisão do seu membro viril. Agora vamos ver o que aconteceria se tratasse de uma menina. Se der à luz uma filha, ficará impura durante 2 semanas, então o dobro, como na menstruação, e passará 66 dias purificando-se do seu sangue. Ao terminar os dias da sua purificação, por filho ou por filha, levará ao sacerdote, junto à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano em holocausto, e um pombo ou uma rola em sacrifício expiatório. O sacerdote os oferecerá ao Senhor, fará a expiação por ela, e ficará purificada do fluxo de seu sangue. Fará a expiação. Então ela levou ali a oferta para a expiação. A expiação aqui ela tem um caráter de purificação e não propriamente de reparação de um pecado cometido, de purificação de um estado não culpado, portanto, sem transgressão, nem sequer por inadvertência, porque evidentemente a mulher desejava ter aquele filho, então ela não engravidou por inadvertência. Assim, esta expiação, ela não tem um caráter de expiar uma culpa cometida, mas ela tem sim um caráter de purificar, mesmo sem um estado culpável. Esta é a lei sobre a mulher, que dá à luz um filho ou filha. Se ela não tiver meios para comprar um cordeiro, tome 2 rolas, ou 2 pombos, um para o holocausto e outro para o sacrifício expiatório. O sacerdote fará expiação por ela e ficará pura. Lembremos-nos que a Virgem Maria ofereceu no templo justamente a oferta dos pobres, isto é, 2 rolas ou 2 pombinhos, quando foi apresentar Jesus. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.